A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Louvado seja Deus. Orgulho versus humildade. Quero ler aqui primeiramente em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. A história de Naamã. Eu começo com as perguntas. Você é uma pessoa orgulhosa? Geralmente a primeira resposta a essa pergunta é não. Que isso, irmão? Imagina, sou orgulhoso não. Mas por que a resposta imediata é essa? O não. Porque todos nós pensamos a imediato que a pessoa orgulhosa é alguém que se imagina grande, que anda com o nariz empinado, que esnoba as outras pessoas. Logicamente que você deve conhecer pessoas com essas características, porém, essa característica não é uma regra para sabermos se somos ou não orgulhosos. E num primeiro ponto, o orgulho ele não nos permite assumir os nossos próprios erros. Por ser orgulhoso, talvez eu ou você tenhamos respondido não à primeira pergunta que eu fiz. O orgulho ele provoca em nós um sentimento de superioridade, de forma que pensamos que não podemos assumir os erros. Sabe por quê? Porque os erros mostram as nossas fraquezas, e muitas vezes nós não queremos mostrar as nossas fraquezas. Se você não gosta de assumir os seus erros, saiba que você não é o primeiro, mas isso não significa que você está certo ou certa. Veja o exemplo do primeiro homem, Adão. Por causa do orgulho, também não reconheceu o seu próprio erro, por ter comido o fruto proibido. E além disso, ele fez o que nós costumamos fazer quando erramos. Ele arrumou uma desculpa, colocando a culpa na mulher, e consequentemente apontando que o próprio Deus era culpado por ter criado a sua companheira. Gênesis capítulo 3, versículo 12. E sempre que arrumamos uma desculpa, tentamos fugir da responsabilidade de nossas atitudes erradas, ou pelo menos mostrar que não dependemos de ninguém. E para que não mostremos nossas fraquezas, principalmente. Isso é orgulho. E o orgulho, irmãos, tem que ser eliminado e não tratado como se fosse um animal de estimação. Pastor Fábio, como assim? Animal de estimação? Sim, o orgulho ou qualquer outro tipo de qualidade negativa não podem ser tratados a ponto de crescerem ou até mesmo se multiplicarem, se reproduzirem. E para isso, conheçamos aqui a história de Naamã, narrada aqui em 2 Reis, capítulo 5. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, em uma época que este reino atacou e venceu todos os reinos vizinhos, inclusive o reino de Israel. Naamã era reconhecido por todos como sendo um homem muito valente e poderoso, porém sofria lepra. Tinha um porém na vida de Naamã. E quando ele invadiu Israel, levou cativo uma menina, e esta que lhe disse que havia um homem em Israel chamado Eliseu, um profeta e homem de Deus, que deveria livrar Naamã da lepra, ou seja, ser curado. Então Naamã foi até a casa de Eliseu, mas ele pensava que o profeta certamente estaria à porta, esperando ansiosamente que ele chegasse. Afinal, Naamã se julgava muito importante, não é mesmo? E pensava que todos deveriam se prostrar diante dele. Ele se achava, porém, o profeta Eliseu nem sequer atendeu Naamã e enviou um mensageiro a dizer para ele: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e tua carne tornará e ficará purificado. E Naamã ficou indignado por Eliseu não ter lhe dado
a importância que ele achava que merecia. Naamã resmungou argumentando que os rios da Síria eram muito melhores do que os rios de Israel. E por que ele deveria mergulhar no Rio Jordão? Ele questionando, murmurando, reclamando. Porque o orgulho não permitia ele tomar uma atitude tão simples. Enquanto ele ia embora, indignado, seus servos falaram para ele mergulhar no Rio Jordão, porque era algo muito simples, já estava ali mesmo. O que custava ele dar um mergulho lá? Ele deve ter pensado várias vezes, mas decidiu fazer o que o profeta Eliseu disse. E então ele mergulhou 7 vezes e foi curado. E após isso, Naamã negou o seu orgulho. Foi até o profeta reconhecer o poder de Deus. Ou seja, Naamã afogou o orgulho. Faça isso também, meu irmão, minha irmã. For o teu caso, assuma os teus erros sem desviar a culpa. E quanto à humildade? Assim como aprendemos com a história de Naamã, agora vamos aprender sobre humildade. Vamos aprender de humildade com o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando pensamos em humildade, logo nos vem à cabeça a ideia de pobreza. Algumas pessoas pensam assim, mas humildade não é condição, é valor. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba, que foi no caso de Naamã que nós vimos. Onde há humildade, há reconhecimento das próprias limitações, a doação voluntária, a modéstia e principalmente a ausência de orgulho. Ser humilde é uma virtude que pode ser aprendida. O maior exemplo de humildade que temos na história do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que sendo Deus, despiu-se da sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Glória a Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos convidou a irmos até Ele e aprender a mansidão e a humildade. Vinde a mim, todos vós, porque eu sou manso e humilde de coração e achei descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Convenhamos, né, irmãos? Se o Senhor Jesus, homem mais ilustre que já pisou na face dessa terra, o mais sábio, o mais poderoso, o dono do céu e da terra, o Deus conosco, se Ele disse que é manso e humilde de coração e nos convidou a aprender com Ele, quem somos nós para rejeitarmos este convite e estas virtudes? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele contou uma parábola envolvendo 2 homens que foram orar no templo. Um era fariseu, um era um simples religioso, o outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu orava arrogantemente, se considerando melhor que o outro, e foi reprovado por Deus. E o publicano, que orava piedosamente, reconhecendo seus pecados, foi aceito por Deus. Você vê a diferença? Temos que ter muito cuidado, irmãos, porque o orgulho ele mata a nossa comunhão com Deus. Precisamos aumentar a nossa consciência de que não éramos merecedores da bondade de Deus, bem como da sua graça e da sua misericórdia. Não éramos merecedores. Compreender que somos pecadores e que somente pela bendita graça de Deus alcançaremos a salvação, Ele nos levará a reconhecer o nosso real lugar no plano de redenção. Não temos méritos próprios, nem justiça própria. Logo, não cabe em nós sentimento algum voltado para o orgulho. O único que poderia subjugar a todos pela autoridade de sua posição e origem era o Senhor Jesus Cristo. No entanto, Ele não o fez. Ele veio como o mais indigno entre os homens. Nasceu de uma família pobre, cresceu em uma cidade, em uma região pobre, declarou que não estava preocupado com bens materiais e riqueza, e não tinha nem onde reclinar a cabeça. No entanto,
Ele era o próprio Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso sim é verdadeira humildade, você não acha? Ter tudo, ser grande e ainda assim servir o próximo, negar-se a si mesmo e doar-se pelos pecadores. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo a verdadeira humildade, pois o seu convite proferido nos dias da sua peregrinação aqui na terra continua ressoando em nossos ouvidos ainda nos dias de hoje, que eu vou ler aqui, irmãos, em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmão, afogue o orgulho, destrua a arrogância, jogue fora a prepotência, adquira humildade, conquiste mansidão, seja cada dia mais parecido com o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agrade Deus. Agrade Deus, Ele se agradará de você a partir do momento que você praticar os ensinamentos de Cristo, jogando tudo que não presta na lata do lixo. Amém? Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado por estar aqui comigo. Graças a Deus diariamente, se assim o Senhor permitir, der graça e der disposição e forças, estaremos aqui aprendendo juntos, tá bom? Aprendendo juntos. Falar de Deus, irmão, diz que nós temos que ter prazer na lei do Senhor e meditar nela todos os dias, de dia e de noite. Meditar, a gente medita numa palavra como essa, carrega ela no nosso pensamento, fica lembrando dela, tomando cuidado em praticar tudo que ela diz, e louvado seja Deus, a gente vai prosperando espiritualmente em sabedoria divina. A verdadeira riqueza, irmãos, sabedoria divina que provém do trono de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando a mim aqui, a nós, e ajudando a você aí onde quer que você esteja. Amém? Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, em nome de Jesus.